Bom, pessoal, olá, boa tarde para todo mundo. Já vi que a turma está animada aí, várias conversas. Espero que já estejam aí entrando, né, no nosso tema. Acho que a maior parte de vocês estava presente, né, durante a semana passada, onde nós fizemos as oficinas de capacitação desse programa sobre gênero na mobilidade urbana de Santo André, né? Como vocês já sabiam, tinham recebido o convite, hoje nós fazemos a segunda parte desse processo com a palestra, né? A palestra que vai acontecer agora aqui durante a tarde, tá bom? Então, espero que vocês estejam aí dispostos e animados para a gente iniciar essa tarde de hoje e encerrar o ciclo, né? Essa é a última turma de todas as turmas da capacitação e da palestra, onde a gente vai fazer, então, vai ter esse momento e encerrar esse trabalho, né, pontualmente, porque a ideia é que isso continue aí para o futuro, essa reflexão para o futuro. Bom, antes da gente começar, eu quero chamar a Irene Moraes. A Irene é diretora de recursos da Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André, da UGP. Então, a Irene vai falar aqui um pouquinho para a gente sobre o projeto e dar boas-vindas para vocês. Obrigada, Irene. Boa tarde, tudo bem? Então, ela já falou, né, a maioria das coisas, que hoje é o último dia do nosso evento, do nosso trabalho. Na verdade, o nosso trabalho começa agora, né? Sobre esse tema. E eu quero agradecer a todos vocês. Nossa, legal, que tá bem bacana, todos estão aqui e eu só tenho a agradecer a vocês. Vamos começar, porque depois também tem café. Obrigada, Irene. Quero chamar também a Gláucia Pereira. A Gláucia, vocês também já conhecem da semana passada, é diretora da Multiplicidade Mobilidade Urbana, que é a empresa que está apoiando a prefeitura dentro desse processo de capacitação. Gláucia. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, é um prazer reconhecer muitas dos rostinhos. Então, estou muito feliz a gente estar continuando esse trabalho e, como disseram aqui, dando esse pontapé para que vocês consigam trabalhar cada vez mais com as questões de diversidade, de gênero e de raça dentro da prefeitura, no dia a dia de vocês e também no ambiente privado. A Multiplicidade é um instituto de pesquisa que promove conhecimento e transforma pessoas para cidades melhores. E eu espero de coração que a gente tenha essa transformação aqui em Santo André e que a gente consiga, de fato, ter um trabalho e uma mobilidade urbana cada vez mais alinhada com a qualidade de vida das pessoas e que a gente consiga, de fato, ter cidades melhores, tá bom? De novo, é um assunto que gera muitos questionamentos, a gente quer saber, os nossos palestrantes estão aqui, a gente espera que vocês conversem bastante, tenham bastante abertura e se entreguem aí nesse processo. Então, agradeço a disposição de vocês essa tarde. Obrigada. Obrigada, Gláucia. Bom, como a maior parte de vocês já sabem, primeiro eu vou apresentar aqui a nossa agenda de trabalho dessa tarde. Hoje é um evento um pouco mais curto, né? É um evento diferente do que a gente fez na semana passada. Na semana passada a gente teve a oportunidade de trabalhar em subgrupos, de fazer essas discussões. Hoje a gente tem esse formato de palestra, mas que também vamos ter aí momentos de interação e de troca com os nossos palestrantes. A gente está nesse primeiro momento de início, de boas-vindas. Depois a gente vai passar ali para a segunda parte, onde a gente vai ter a palestra de fato, mas como eu falei, sempre à vontade, né, para vocês fazerem perguntas e tirarem dúvidas. E a gente encerra esse ciclo de conversa às 15h30 e vamos fazer um cafezinho aí, um lanche lá fora até às 16 horas, tá bem? Bom, como eu mostrei para vocês, né, a gente sempre gosta de começar esse processo fazendo alguns acordos. É importante que a gente faça, né, esse pacto como um grupo para que a gente consiga ter uma tarde proveitosa, um bom momento de trabalho para todo mundo. Então, hoje a gente vai, de novo, relembrar aquele nosso acordo de escutar quando a outra pessoa está falando, respeitar os tempos de fala, né? Hoje a gente tem uma sala cheia, então a gente também precisa pensar, enquanto a gente está falando, se vai usar o microfone e tal, para poder dar espaço para todo mundo que quiser se manifestar e a gente conseguir dar conta de tirar dúvidas e perguntas de todo mundo, tá? Ali eu já falei, vou repetir mais uma vez, tirar sempre as dúvidas quando tiver. Podem ficar à vontade para
né, fazer suas perguntas e para a gente tentar de fato, né, se aprofundar mais sobre o tema e sair daqui com mais conhecimento do que a gente está chegando. E por último, mas muito importante, vou repetir o pedido, né, de a gente usar sempre uma fala respeitosa para com as outras pessoas e para o grupo, né, como um todo, uma fala livre de preconceitos para que a gente consiga de fato criar esse ambiente de troca saudável e positivo para todo mundo nesse tema de diversidade e inclusão, que é um tema tão importante, é o que a gente vai olhar aqui na tarde de hoje, tá bem? Bom, agora eu vou convidar, né, nossos 2 palestrantes da tarde, a Danúbia Silva e o Gibran Guaritá. A Danúbia e o Gibran, eles são consultores da Transcendemos, que é uma empresa especializada nessa discussão de diversidade e inclusão. Então, espero que vocês recebam bem e aproveitem essa troca com 2 especialistas nesse assunto e que estão aqui para compartilhar, né, suas visões, suas experiências e fazer esse diálogo com vocês. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O pessoal está respondendo, está sem sono. Eu gostei disso. Nós vamos continuar iniciando aqui com alguns recados. Lembrando para vocês que nós continuamos num ambiente seguro. Então, tudo que nós trouxermos para vocês, dúvidas, perguntas, questionamentos, mesmo que a gente esteja aqui finalizando alguma fala ou algum slide, fiquem à vontade, para a gente não perder o raciocínio, né? Poxa, eu vou perguntar lá no final, pode ser que a gente já esteja falando de outro assunto, e vocês esqueçam, porque o compartilhamento de histórias, perguntas, dúvidas, também enriquecem aqui o nosso bate-papo. E uma pergunta que eu gosto de fazer muito, vocês estão dispostos a mudar de opinião? O porquê que eu trago essa reflexão? Pode ser que aqui alguns temas gerem reflexões, gerem dúvidas, mas eu gosto também de trazer que nós estamos em constante movimento. A gente está falando de diversidade e inclusão, que também começou com o movimento da sociedade. Então, por isso que eu trago esse pensamento para vocês. E quem sabe, lá no final, alguém pode compartilhar com a gente, né, Gibran, como aconteceu ontem. Poxa, eu não sabia dessa informação. Eu pensava de uma forma, agora estou refletindo sobre, porque a sociedade também está mudando, e que legal que vocês estiveram aqui. E para iniciar, então, quem que é a Danúbia? Gosto de fazer a minha autodescrição, também porque quando estamos falando de diversidade e inclusão, nós também pensamos em abarcar todas as pessoas. E o porquê que a autodescrição é importante? Porque nós podemos ter na plateia alguma pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, e que isso possa impedir de que a pessoa realmente não consiga enxergar quem é a Danúbia. Então, eu me autodeclaro uma mulher preta, de pele clara. Hoje estou com meu cabelo Black Power, mas, como vocês podem ver na foto, eu sou uma camaleoa, então, geralmente, de 15, 20 dias, a Danúbia está mudando. Estou com um brinco de búzios, um colar de búzios, estou com um macacão colorido e visto hoje o meu all-star amarelo. Eu sou uma mulher nascida e crescida em Campinas, interior do estado de São Paulo. Mas eu falo que fico muito feliz de estar por aqui, porque também sou filha do seu Dorival e da dona Ezenilda, que são conterrâneos de Santo André. E quando eu era criança, passei muito da minha infância aqui, e eu jamais imaginava estar aqui hoje. E que é muito gratificante poder retribuir e também trazer esses meus conhecimentos para a sociedade. Eu sou uma mulher 40 a mais, não gosto de denunciar a minha idade, mas na diversidade e inclusão, nós denominamos o etarismo a partir dos 40 anos, que para o mercado de trabalho as pessoas já acham que estamos velhos, estamos aqui cheios de energia. Sou uma mulher heterossexual, cisgênera, atendo pelos pronomes ela, dela. Adoro um samba, tá, gente? Então podem me chamar aonde tiver um samba bem bacana aqui em Santo André. Para além disso, eu tenho algumas formações, né? Fiz algumas especializações em diversidade e inclusão. Tenho mais de 20 anos de experiência em organizações públicas e privadas, mas nos últimos 10 anos eu passei no mercado segurador. E aí, mediante alguns atravessamentos que a Danúbia teve, que lá na frente vocês vão saber, hoje eu preferi trazer a minha força de trabalho para esse lado. Sou formada em gestão comercial, estou graduando em relações públicas, alguns MBAs em ESG e em estratégia de negócios, porque eu e o Gibran também somos consultores de vendas na Transcendemos.
E a forma que eu devolvo hoje para a sociedade, para além de estar aqui, eu sou voluntária numa ONG lá no Rio de Janeiro, a Inatus, que forma jovens aprendizes periféricos para o mercado de trabalho. Então, eu gosto de trazer para esses jovens, e pensando nessa reconstrução da sociedade, e em sua maioria são jovens negros, para que eles entendam que, sim, o racismo existe, que, sim, nós estamos combatendo, mas que também para que eles não desistam. E que eles, um dia, sim, podem estar em alguns ambientes aos quais eu já frequentei. E, para finalizar minha fala, eu também sou membro consultora na Comissão de Direitos Sociais, Sustentabilidade e Governança, na ABA, na Associação Brasileira dos Advogados, lá do Rio de Janeiro. Essa é a Danúbia. Bom, gente, boa tarde. Obrigada. Vamos para a Danúbia primeiro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer também minha autodescrição. Eu sou o Gibran, sou um homem transgênero, 50 mais, escritor e ilustrador. Sou filho do seu Arnor e da Dona Maria. Sou filho caçula de 12 irmãos, né? E, bom, voltando, né, fazendo minha autodescrição, eu sou um homem transgênero, negro de pele clara, tenho barba, cabelos pretos. Hoje eu estou usando camisa jeans e camiseta azul por baixo, calça azul, tênis azul marinho, piercing na orelha direita e óculos pretos. E voltando para a minha apresentação, então eu sou formado em artes visuais pela UFO e também sou escritor e ilustrador, né, e tenho uma vivência, né, na área de diversidade e inclusão, que eu tenho pós-graduação nessa área, e hoje eu sou graduando em engenharia ambiental pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e estou aqui com vocês, né, para falar um pouquinho sobre a diversidade e inclusão e ouvir também de vocês, né. E eu queria também, a Danúbia falou, né, sobre a apresentação dela, que ela era cisgênero, e eu falei que sou transgênero, né. Trazer isso um pouquinho para vocês, talvez são nomes que vocês não estão habituados a ouvir, e aí queria saber de vocês, né, fazer um exercício já. Alguém aqui, né, quem se considera cisgênero aqui no auditório? Ó, que legal! Várias pessoas. Mas sabe mesmo? Só uma brincadeira, né? Porque a gente tem vários memes no Instagram. Ah, você é cisgênero? Não, eu sou Flamengo. É isso aí. Então, assim, contextualizando, né? Uma pessoa cisgênero é uma pessoa que, quando ela nasceu, ela se identificou com o gênero que foi determinado para ela ao nascer, né? O médico olhou, falou que era uma menina, e ela cresceu achando que era uma menina, né? Como foi a Danúbia. No momento que eu nasci, o médico olhou, falou para os meus pais, né, que eu era uma menina, e no decorrer do tempo eu cresci, né, e vi que não era, né, uma menina. O gênero que está localizado em como a gente se vê, né, a gente diante do espelho, como a gente se vê no mundo, não entrava em incongruência com o que eu via, o que eu era, né? Então, através hoje de tecnologias, né, a ciência, né, contribuindo, hoje eu consigo olhar para o espelho e me ver, e ver o Gibran, né, que eu transito nesse gênero desde 2018. Foi quando eu fiz a mudança de nome e gênero. E hoje, né, eu trabalho nessa área de diversidade e inclusão para conseguir transformar os ambientes, né, em lugares mais seguros, mais acolhedores para pessoas como eu. E falando em diversidade, eu queria fazer uma pergunta também para vocês, já que vocês estão muito participativos, né? Eu queria saber quem de vocês se considera parte da diversidade. Em tudo. Tudo, diversidade. Sim. Quem aqui se considera parte da diversidade? Então, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo.
todos nós, né? Acredito em vocês. Como ela estava dizendo, como que é seu nome? Leia. Então, todos nós fazemos parte da diversidade. De alguma maneira, né, nós somos seres únicos, mas tem o hábito de dizer, né, que quem fala sobre diversidade, né, quem é, né, de um ser diverso, né, são aquelas pessoas que fazem parte de grupos minorizados, né? São pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, né? Então, às vezes, quando se fala sobre isso, todo mundo acredita que somente essas pessoas também devam falar sobre esse assunto, né? Então, aqui a gente está para propor o diferente, né? Então, continuando exercitando, vamos supor que hoje a gente faça uma festa, né? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão da diversidade. E aí, fazendo esse exercício e pensando no pouco do que o Gibran trouxe, por que ele fez essa pergunta, né? Nós estamos aqui numa plateia totalmente diversa, com muitas pluralidades, que nós gostamos de chamar. Mas quando estamos falando de diversidade e inclusão, e que nós chamamos dos grupos subrepresentados, que essas pessoas, sim, elas existem, mas elas são subrepresentadas nos espaços. Então, quando estamos falando de mulheres, geralmente ou mulheres negras, ou homens negros, ou pessoas com deficiência, eles pouco chegam na liderança. Por isso que nós dizemos que eles são subrepresentados, porque eles estão ali, geralmente, nos cargos de entrada. Pessoas LGBTs, geralmente essas pessoas nós conhecemos, mas quando estamos falando de organizações, essas pessoas pouco se sentem à vontade, pouco se sentem num ambiente seguro para dizer que estão fora daquela caixinha que a sociedade colocou, que nós chamamos da heteronormatividade, porque todo mundo já pressupõe que todas as pessoas são héteros. E também quando estamos falando hoje do etarismo, que muito se fala. Nós tivemos, por exemplo, na pandemia, ela gostou da palavra, do etarismo. Não, esse estudo ele começou com mais profundidade na pandemia, por quê? Na época da pandemia, as pessoas 40 a mais foram as que mais sofreram com dificuldades na tecnologia. Por exemplo, quando as empresas falaram, poxa, vai ter que todo mundo trabalhar home office. E minha mãe hoje está com 67, e quando a tecnologia começou, né, o celular, baixar aplicativos, quanto que você fala, poxa, vou ter que ter paciência de ir lá explicar como baixa o aplicativo. Imagine para as pessoas que a vida toda trabalharam no modelo presencial, ali como diz o tio do meu companheiro, que até hoje ele gosta de ir ao banco, gente, pagar as contas, ele não faz nada por aplicativo. E essas pessoas começaram a ter dificuldades, e quando as empresas passaram pelos processos de demissões, essas pessoas foram as primeiras a serem demitidas. Então, por isso que se começou esse estudo do etarismo, mas ele já tem algum tempo, porque, efetivamente, no mercado de trabalho, a mulher com 37 anos ela já é pensada em ser excluída do quadro efetivo de trabalho, e os homens ao 40. Mas nós também não paramos para pensar que, já há algum tempo, existe um estudo da longevidade. A nossa população ela vai ser mais longeva. Lá na década de 60, a expectativa de vida das pessoas era de 50 anos. Hoje é de quase 78, alguma coisa, arredondando 79 anos. E nós temos mais pessoas envelhecendo do que mais pessoas nascendo. Só que o mercado de trabalho também não está preparado para ter pessoas mais longevas trabalhando. Então, é só um ponto de reflexão, mas para a gente voltar lá no exercício da nossa festa. E aí, com um pouquinho dos exemplos que eu trouxe para vocês, pensando que nós somos CPF dentro de um CNPJ, e isso também engloba toda a nossa pluralidade, família, amigos. Se nós fôssemos fazer uma festa hoje, pode ser cada um pensando individualmente, vocês teriam essa diversidade na festa de vocês? Pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas 40 a mais. Todo mundo já está falando aqui com certeza, gosto disso. Mas a gente vai conseguir agradar todo mundo? Pensando na comida, pensando na acessibilidade,
Pensando na música, eu sempre brinco, as pessoas vão ter que gostar muito de samba para ir na minha festa. Eu preciso mudar isso. Ou depende. Depende do quê? Às vezes faz. Pensando em ambientes, pensando se a pessoa vai se sentir inclusa naquele ambiente, por exemplo. E aí, quando falamos também de pessoas com deficiência, geralmente nós já pensamos somente nas pessoas que são cadeirantes, mas a acessibilidade ela vai para muito além disso. A gente fala hoje, por exemplo, de deficiências que não são visíveis. E às vezes a pessoa também não conta para a gente. Então, geralmente, às vezes a pessoa pode não ir porque ela não consegue estar num ambiente com muitas pessoas, com muito barulho. E não é porque ela é antissocial, é porque faz parte ali do universo dela. E aí, pensando, né, disse para vocês que eu faço uma formação com jovens aprendizes, eu fiz esse mesmo exercício com eles. Uma das meninas, tia, na minha festa vai ter estrogonofe. Eu falei, mas a tia não come estrogonofe. Como assim, tia? Todo mundo gosta. Eu falei, não é todo mundo que gosta. E quando... Eu sei que vocês vão sair daqui com várias reflexões, mas quando vocês pesquisam, por exemplo, algumas frases sobre diversidade e inclusão, tem uma frase que é muito famosa, da Verna Myers, que diz que diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Mas aí eu sempre faço essa pergunta também. Todo mundo gosta de dançar? Pode me convidar que eu gosto, viu? Eu também gosto. Bom, pode me convidar que eu também gosto. Algo importante também, a Dan estava falando sobre etarismo, né? Nas divisões públicas, né, nos concursos públicos, a gente tem uma excelência nesse sentido, no que se diz respeito ao etarismo, porque uma pessoa que vai prestar concurso, ela tem preferência. Quando ela tem, quanto mais idade, né, ela vai ter também preferência. Assim, isso é algo que, entre o serviço público, é um destaque também, né? Pessoal, e uma coisa que eu trouxe aqui, puxando um pouco sobre os dados, né, que a gente tem, principalmente nos marcadores entre homens e mulheres, né? Que é importante a gente observar isso, né, a diversidade como um todo, mas quando a gente traz aí para algo que a gente é o mais comum, né, que mulheres e homens, né, que a sociedade hegemônica entende, né? Por exemplo, hoje 71% dos cargos de liderança, né, no Brasil são ocupados por homens. 28% dos homens somente que buscam cuidados com a saúde de forma preventiva. 66% dos homens ocupam cargos públicos na área administrativa. 78% da média salarial, os homens têm, né, 78% do salário em relação às mulheres. E menos 50% da taxa de desemprego é entre os homens. Então, assim, as mulheres elas são maioria, na maioria dos lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esses marcadores aqui em relação a números, né? E o que isso reflete, né? Tem muito a ver, né, com a realidade de cada lugar no mundo. Por exemplo, no Brasil, né, eu, por ser um homem de 50 anos, sou um sobrevivente no país que mais mata pessoas como eu, simplesmente por ser quem é. Né? E o índice, assim, os números são exorbitantes quando se traz, né, com mais interseccionalidade, né, as pessoas periféricas e negras. E então, por regionalidade, esses marcadores vão trazer realidade também do que foi, né, como foi a colonização daquele lugar. Aqui em Santo André tem alguns números, né, porque onde que reflete, né, vários desses números, porque foi colonizado, né, por europeus, né, então os costumes acabam tendo ali alguns refletindo no ambiente.
Até mesmo porque a grande população, né, aqui da região são pessoas brancas. Mas porque foram colonizados, né, por países que tinham essas características também, e os costumes acabam reverberando, né? E eu até vou chamar a Gláucia para passar esses números aqui de Santo André. Ótimo, obrigada. Esse slide a gente falou semana na capacitação, mas é importante a gente trazer de volta para dar esse contexto local, né? A gente fala de coisas gerais e trazer o contexto local. Mostrando aqui, esses dados foram passados pela gente, pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Na SMU, 21% são mulheres. Ali no gráfico, aquela barra vertical preta é a expectativa ali de 50%, como se fosse meio a meio. Então, a gente vê que 21% são mulheres. Já na SA Trans, são 39% mulheres. Já é um pouquinho melhor, já é um pouquinho mais. Porém, quando a gente olha a questão salarial, a gente vê que na SA Trans, 27% de todo o montante do dinheiro vão para o salário, vão para as mulheres, né? O que isso significa? Como na prefeitura a gente não tem disparidade salarial no mesmo cargo, ou seja, no mesmo cargo, homens e mulheres ganham igual, diferente do que acontece no mercado geral de trabalho, né? Que, para o mesmo cargo, no geral, mulheres ganham menos. Então, dentro da prefeitura, não tem essa disparidade, mesmo porque a prefeitura segue as legislações. Então, esses 27% de salário das mulheres vão significar que tem menos mulheres em cargos mais altos. Tem bastante mulher, mas elas ocupam cargos mais baixos. Então, essa é uma questão da gente começar a reparar no dia a dia quais posições, quais cargos as pessoas ocupam, né? E tem também aqui um dado sobre raça. A gente tem dados do censo que 71% das pessoas em Santo André se autodeclaram brancas, que é esse primeiro número aí, de 71%. Porém, quando a gente olha dados da RAIS, que é o levantamento que o Ministério do Trabalho faz todo ano, 85% das pessoas que trabalham na estrutura de transportes, seja nas prestadoras de serviço, nas concessionárias de ônibus, 85% são homens. Isso mostra para a gente que aqui em Santo André, a gente tem aí uma prevalência de mais homens e mais pessoas brancas que trabalham com a gente no trânsito, no transporte, na mobilidade. Então, acho que é um aspecto importante para a gente levar em consideração sempre que a gente estiver aí entendendo as relações dos nossos trabalhos. E aí, só para a gente fazer uma reflexão, pensando um pouco do que a Gláucia trouxe, vocês acham que esse dado tem algo a ver quando estamos falando de estruturas? Todo mundo conhecia essa informação? Que somente em 1977 as mulheres começaram a poder pedir o divórcio? Se ela fosse casada com um homem que batia nela, ou que traía, ou enfim, independente do acordo que tinha, da quantidade de filhos, ela tinha que continuar casada com ele? E o quanto que vocês acham que isso ainda reflete até hoje? Sendo que só em 1932 as mulheres começaram a poder votar. E em 1934, as casadas. Então, quando nós estamos falando de estruturas, nós também estamos falando de uma estrutura que inicialmente foi construída e escrita por homens, pensada em homens. E que isso reflete na nossa vida até hoje. Então, por exemplo, existem alguns homens que têm dificuldades de serem liderados por mulheres. Ou que, por exemplo, por conta de toda essa estrutura, a mulher gasta semanalmente mais de 70% do seu tempo aos cuidados da família. Porque até um tempo atrás, mas ainda é muito forte na nossa sociedade, é que os cuidados com a família, com a casa, ou às vezes até com algum ente querido, é uma tarefa única e exclusiva da mulher. Eu sempre brinco, né? Eu tenho um irmão que eu brinco que lavar a louça não cai a mão de ninguém. E isso reflete no profissional da mulher, por exemplo. As mulheres, por exemplo, ainda são perguntadas em entrevistas se ela pensa em engravidar
porque parece que a mulher perde a sua capacidade produtiva, e não é isso que acontece, né? Todas as mulheres que são mães sabem disso. Também já é comprovado e estudado que a mulher, quando ela materna, ela desenvolve outras habilidades, super habilidades, que às vezes os homens não desenvolvem. E o filho não é só da mãe, né, gente? Porque a preocupação é sempre se o filho ficar doente, com quem que o filho vai ficar. Eu sei que nós estamos numa transformação da sociedade. Algumas organizações hoje dão ali, né, uns dias para o pai ficar com a mãe, mas que praticamente todo esse cuidado ainda é da mulher. Mas trazendo um caso para elucidar, eu só não vou lembrar o nome do ator agora, mas é um caso de uns 2 anos atrás, que ele decidiu fazer um movimento inverso em casa. A mulher engravidou, e ele quis fazer esse estudo para poder entender como é que era cuidar da casa e do filho. E passados os 3 meses da licença maternidade, a mulher voltou a trabalhar. E os 2 foram criticados, né, porque pela nossa estrutura também parece que o homem não é capaz de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos filhos e da casa. E a gente já nasce e cresce com esses valores e essas crenças, que quando nós nascemos a sociedade já estava pronta, mas que nós estamos também nesse movimento de transformação. E aqui eu falo que eu não faço nenhum recorte, né, de classe social e de gênero, porque isso abarca, de classe social e de raça, porque isso abarca a todas as mulheres, mas impacta mais nas mulheres negras, que em sua maioria ainda são mães solo. Que geralmente são mulheres que não têm essa rede de apoio, enfim, têm mais dificuldades de acessar o mercado de trabalho, também por conta de todo um contexto histórico. Então, quando estamos pensando nesse dado, acredito que nós também podemos pensar nessa transformação. E o quanto, às vezes, que ainda nós perpetuamos esse pensamento. A forma como vocês estão criando seus filhos, seus netos, ou aquelas crianças que estão ali ao redor de vocês. E essa transformação também começa por vocês. Pessoal, e como que, né, isso vai impactar negativamente, né, na saúde das pessoas, né? O preconceito, a discriminação, o assédio, né? O quanto isso impacta. Trazendo um pouco para vocês alguns dados também, né, para vocês terem uma ideia, né, alguns grupos de pesquisa fizeram esses estudos. Em cada 4 pessoas entrevistadas, né, avaliam que tem menos de 5% dos colegas que são negros. 10% não gostariam de ter uma liderança com orientação sexual diferente da dele. 29% das empresas, né, e das organizações não possuem nenhuma pessoa com deficiência. E diferente também que, voltando, né, para a área pública, tem também as cotas, né, e os favorecimentos em relação às pessoas com deficiência também em cargos públicos, né, o que não é realidade no mundo das empresas, no mundo corporativo, que muitos lugares que têm cota, que são obrigatórias, né, e às vezes as empresas preferem pagar multa do que trabalhar a diversidade naquele ambiente. 8%, né, dessas pessoas entrevistadas teriam dificuldade em ter uma liderança com a raça diferente da sua. 44%, né, das organizações não possuem nenhuma pessoa trans no seu quadro de funcionários, né? A nossa população, né, de pessoas trans é imenso, assim, a questão de subempregos e vida, né, com dificuldades de se alimentar. Então, muitas pessoas, principalmente, né, as mulheres trans, são levadas à prostituição para conseguir se manter, porque são mandadas para fora de casa, né, e não conseguem trabalhar em outro lugar, porque elas não podem existir durante o dia. Se elas saem para comprar um pão, elas já são vistas como seres sexuais apenas, né? Então elas não conseguem, o máximo que às vezes conseguem são empregos, às vezes em salão de beleza, algo assim,
mas com muita dificuldade assim mesmo, né? Eu mesmo já passei por situações, né, que já fui despedido assim que uma empresa descobriu que eu era uma pessoa trans, né? E eu tenho o mesmo currículo, sou a mesma pessoa, né? Mas, infelizmente, é uma realidade, né, dura que a gente passa, né? Eu tenho um filho, né? Meu filho tem 14 anos. Na época eu fiquei super apavorado, porque eu estava desempregado. E a empresa não soube lidar com isso, né? E isso não tem muito tempo, né? Que eu fiz a transição de gênero em 2018. E antes eu já tinha dificuldade, porque eu era lido, né? Para a sociedade, eu tinha uma aparência, né? Embora eu me vestisse já dessa forma que vocês estão vendo, eu tinha, não me hormonizava, então eu tinha uma aparência feminina. Então era visto enquanto uma mulher lésbica, né? Porque eu me atraio por mulheres, né? Então acaba que as mulheres já são ocupam um sublugar na sociedade, e as mulheres lésbicas e as pessoas diferentes também têm mais dificuldade. Então, eu consegui estudar, enfim, porque a minha família conseguiu lidar, né, bem com isso. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, mas não é a realidade de muitos. Eu sou a exceção a uma regra, né? Trazendo mais um pouquinho de números aqui para vocês, 37% dos profissionais afirmam que já houve algum caso de discriminação na empresa em que trabalha. Então, assim, muitos lugares as pessoas não falam porque não se sentem seguras de falar sobre assédio, né, de falar que estão sofrendo isso, e isso impacta totalmente, né, na saúde das pessoas, né. A Danúbia também vai falar um pouco para vocês, né, porque, com certeza, nós que fazemos parte, né, de grupos subrepresentados, a gente já passou por várias situações que a gente for ficar aqui, teríamos que marcar um outro papo para a gente falar sobre isso, que são vários atravessamentos que a gente passa, né? Sim, eu gosto de trazer um caso. Lembra lá no começo, quando comecei a dialogar com vocês, que eu já passei por alguns atravessamentos. Eu sofri um racismo, que a gente chama de racismo estrutural, em uma das organizações a qual eu trabalhava, por conta das minhas tranças. Como eu sou uma pessoa camaleoa, me autodeclaro e me enxergo como uma mulher preta, e tranças, para mim, repassam ancestralidade, história, faz parte dos meus atravessamentos, né, como o Gibran trouxe aqui da interseccionalidade, que são os nossos marcadores sociais. E estávamos ali quase num pós-pandemia, mas ainda trabalhando home office. E eu coloquei umas tranças coloridas, que para mim foram as tranças mais incríveis que eu coloquei. E eu sempre gosto de dizer que, quando eu abri a câmera, que eu não consigo nem descrever a expressão do meu ex-gestor. Porque ali ele só enxergou uma mulher negra, ele não enxergou uma profissional. Passado ali 10 minutos da nossa conversa, que era importante, que eu precisava atender um cliente, veio uma ligação no meu celular pessoal, né, dizendo assim: poxa, você está querendo desafiar o sistema? Eu, como assim? Que sistema? Mas eu entendi o recado. E por que eu gosto de trazer essa história? Porque nem todo mundo, como a Danúbia, por ser uma pessoa negra, tem a possibilidade de pensar em fazer uma transição de carreira. E isso adoece pessoas. Eu desenvolvi ali uma crise de ansiedade, que eu tenho até hoje, um pouquinho mais controlada, mas enfim. Uma crise de pânico. E eu quase entrei em depressão, porque, tipo, poxa, por que eu não posso usar as minhas tranças? Por que eu não posso ser quem eu sou, me expressar da forma que eu quero? E quando eu digo que as pessoas adoecem, e naquele momento eu adoeci, primeiro porque nós estávamos num pós-pandemia, e eu era a única provedora financeira da minha residência naquele momento. Então eu simplesmente não podia falar, poxa, isso é racismo, né? Gerar ali uma polêmica, que eu sei que eles poderiam me demitir por qualquer outro motivo. A Danúbia engoliu o choro. E precisei continuar trabalhando. Só que, quando a gente fala da população negra, né, e o Gibran trouxe alguns dados aqui, por exemplo, são dados que não são trazidos, os jovens negros, em sua maioria homens, são
a maioria da população que se matam porque não tem oportunidades, apenas por serem homens negros ou, às vezes, homens negros periféricos. E que isso é refletido em todas as estruturas que nós temos a possibilidade de transitar. Nem toda pessoa negra poderia, por exemplo, falar: poxa, o que eu vou fazer? Passei por esse atravessamento, não quero mais estar nesses ambientes, e realmente hoje eu estou desse lado. E conseguir estudar, se inserir em outros ambientes, poder fazer, né, outras amizades de outros setores, porque isso também para mim levou um tempo. Nem toda pessoa, em sua maioria, também tem uma educação financeira para tal, mas eu sabia que eu ia, né, precisar desse momento. E aí, passado algum tempo, óbvio, eu fui demitida, simplesmente com o retorno de que, depois de 1 ano e meio, não deu match. Mas eu gosto de fazer uma brincadeira, né, que eu não trouxe lá no começo, que eu sempre esqueço, que eu sou uma mulher ariana com ascendente em Áries. Então, eu sou bem legal, tá, gente? E quando fala que eu tenho que bater meta, eu sou uma pessoa super e altamente competitiva, essa desculpa, óbvio, não me coube, porque eu estava com as minhas metas batidas em agosto, antes de findar o ano. E eu entendi, entre aspas, o recado, o porquê que eu fui mandada embora. Porque uma mulher negra, ela não é lida na sociedade como uma liderança, ou uma possível liderança. E também já existe um estudo que o cabelo Black Power, ele é lido menos profissional como um cabelo liso, por exemplo. E que isso é um problema para as mulheres negras. Então, quando a gente está falando de preconceito, discriminação, assédio, a gente também está falando de engajamento das pessoas. E aqui não estou falando só de pessoas negras nesse momento, de pessoas de um modo geral. Porque se as pessoas não têm um ambiente seguro, se elas não conseguem pensar em alguém que possa ser ali a sua rede de apoio, por exemplo, para denunciar, ou mesmo que não chegue a denunciar, mas, poxa, para repensar se ela está na estrutura certa ou não, se aquilo é certo ou não, as pessoas adoecem, elas produzem menos, elas se afastam do ambiente de trabalho. Então, eu gosto de trazer um pouco dessa experiência, que não foi assim tão legal, mas que isso acontece cotidianamente. Falando um pouquinho do nosso trabalho na Transcendemos, toda semana a gente faz uma gestão de crise, né, Gibran? Exato, de homofobia, de machismo, de transfobia, de racismo. E aí, quando eu penso, eu falo assim: caramba, estou aqui desse outro lado agora, e eu também preciso me blindar. Por isso que eu brinco também que nem todo mundo tem a oportunidade de manter a sua saúde mental em dia, porque faz toda a diferença. E são situações que nos atravessam, porque em algum momento nós já passamos por isso. E dói em nós ver que ainda existem tantos desses casos, mas eu sempre digo que ainda estou no caminho certo, porque eu decidi estar desse lado. Então, para isso também eu tenho esse propósito. É isso aí. E a gente tem que lembrar, né, que o assédio, né, e a discriminação não é opinião, né? São crimes, né? Então, algumas atitudes são consideradas crimes, sim, né? E algumas pessoas, né, às vezes têm o hábito de: mas eu fiz por brincadeira, eu não fiz por mal, né? E eu estou acostumado a fazer isso. Mas, assim, a piada é que ela é piada se todo mundo achou graça, né? Porque é dali que nasce as violências, né? Dessa piada que ela reafirma, né, que aquela pessoa diferente não pode existir, né? É dali que vem o tiro, né? Então, a gente pensa: não, mas eu não fiz por mal, não, mas é esse hábito que vai trazendo ali costumes que impactam tão negativamente, né? Então, eu queria falar um pouco também, né, sobre essa lei, que inclusive hoje é uma lei, né? É uma lei de 2022, a Lei 14.457, né, que é uma lei que chama Programa Mais Mulheres, né, que está aí trazendo essa obrigatoriedade, né, inclusive das organizações terem esse pensamento e treinamento, até na CIPAT, né, hoje é obrigado a trazer
algo que seja, né, um material sobre assédio e combate ao assédio devido a essa lei, né, a seriedade que é isso. E até por isso também que a gente está aqui falando sobre isso. É necessário que se fale, né, para que todos estejam, né, na mesma página, para que a gente tenha uma melhor convivência em sociedade, né, e que menos pessoas morram também, né. Eu queria convidar a Letícia, que vai falar para vocês um pouco mais, né, sobre assédio. E queria fazer uma pergunta. Se vocês estão muito quietinhos, no início vocês estavam bastante animados, né? Quero confirmar se todo mundo aí está acordado. Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente fica super à vontade. A gente também está falando bastante aqui, mas vocês podem levantar a mão, perguntar. Fiquem super à vontade aí para falar, tá bom? Pode falar quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu vou aproveitar e perguntar assim de uma forma mais geral. Vocês lembram que a gente conversou durante a capacitação sobre a diferença, né, de assédio, de importunação sexual, de estupro? Quem está lembrado? Só levanta a mão assim para eu ter um pouquinho a noção. E nós falamos que são crimes diferentes, né? O assédio é o que a gente entende assim de uma forma mais comum, mais abrangente, e a gente acaba chamando de assédio todo tipo de violência, né, sexual direcionado principalmente às mulheres, mas perante a lei existe uma tipificação que é diferente. Então, vou só relembrar, para quem não está muito lembrado da semana passada e para quem não teve oportunidade, né, de estar presente com a gente durante o momento das capacitações. Quando a gente fala do assédio sexual, o assédio sexual é geralmente um crime, né, de natureza sexual que acontece dentro dos espaços de trabalho, porque ele envolve questões de hierarquia. Geralmente são crimes praticados por um chefe, né, ou alguém que tem maior poder dentro daquela estrutura de trabalho contra uma pessoa que não tem esse poder, né, de se contrapor em relação a essa violência, sendo que a maior parte das vítimas são mulheres, né? Quando a gente fala da importunação sexual, a gente também está falando de uma violência de natureza sexual, mas que geralmente é cometida, né, um crime que geralmente é cometido nos espaços públicos, nos espaços, seja espaços de circulação, como as ruas, ou espaços de permanência, como as praças, parques, dentro do transporte público, que é um local, né, onde as mulheres se sentem bastante vulnerabilizadas, mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência, inclusive ali por conta, né, no ônibus, no metrô, no trem, quando os vagões estão muito cheios e as pessoas têm que ficar muito próximas umas das outras, né? A mulher que sofre essa violência, ela sabe quando, né, um corpo está próximo e não tem uma intenção de ser criminoso e quando é, de fato, um abuso. Então, essa é a diferenciação, né, desses tipos de violência sexual. Nós falamos também da questão do estupro, que talvez seja, né, mais amplamente divulgado e conhecido, inclusive pelos números que a gente tem no Brasil. Vocês lembram? Alguém lembra quando eu falei lá, quantos estupros existem por dia no Brasil hoje? Lembra? Quantos? Mais de 100? 205. 205 estupros por dia no nosso país, com os dados do ano passado. É muito assustador. É como eu fiz aquela brincadeira, né? Vou fazer de novo aqui. É como se o tempo que a gente vai passar juntos aqui nessa palestra, 2 horas, cerca de 15 a 20 estupros novos vão ter acontecido no Brasil. E aí, quem são, né, os principais alvos ou as principais vítimas desse tipo de violência? São majoritariamente, sim, as mulheres, mas principalmente as mulheres negras. Quase 60% das vítimas são mulheres negras. E o mais absurdo é que a grande maioria, né, desses crimes são cometidos contra bebês, crianças e adolescentes até 13 anos de idade. Não é? Esse é o dado que talvez mais assuste a gente. Exato. Porque a gente se coloca, né, como uma sociedade que está tão preocupada em discutir as questões da família, dos direitos e etc. E aí a gente tem visto isso acontecer, sendo que, pelo que, né, os casos e poucos casos que acabam sendo julgados de fato indicam, a grande maioria absoluta dos criminosos são parentes ou conhecidos. Então, são crimes que acontecem majoritariamente dentro de casa.
Voltando para essa questão do espaço de trabalho, a gente hoje está acrescentando mais um tópico, eu sei que é um tema difícil, mas mais um tópico nessa discussão, que é a questão do assédio moral, que é aquele tipo de violência cometida contra as pessoas dentro do espaço de trabalho que pretendem ferir a dignidade da pessoa. Né? Imputar à pessoa uma culpa por um trabalho, uma exigência que não cabe, que não é feita, sempre uma culpabilização dizendo que o trabalho nunca está legal, ou um bullying com os colegas de trabalho. O assédio moral não é só dos chefes. Acontece muitas vezes, muito comumente, também entre colegas que estão ali na mesma posição, né, de hierarquia. E em espaços que são majoritariamente masculinos, isso acontece muito com as mulheres. Foi até colocado, né, que quando a gente olha aquele dado da estrutura, da presença de mulheres na Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André, só 29%? 21% são mulheres. Mas é claro que há diferentes, né, órgãos onde esses números, né, há 100% de homens, como no caso, né, dos agentes de trânsito. Há outros locais onde há, sim, mais presença de mulheres, como nas áreas de projeto e etc. Mas a verdade é que esses ambientes acabam muitas vezes sendo tóxicos, porque mesmo que a gente não perceba, está ali reproduzindo estruturas de machismo, de racismo e etc. E ferindo, né, ferindo a pessoa mesmo, né, causando questões de problemas de saúde mental e física. Porque também a nossa cabeça, quando não está legal, a gente sabe, né, como o físico responde e a nossa saúde acaba decaindo. Então é importante a gente estar atento. Eu sei que é difícil aprender de uma única vez, ouvindo isso uma única vez, todas essas diferenças. Mas é importante que a gente comece a estar atento para isso e também comece a olhar as nossas atitudes. Se a gente está sendo uma dessas pessoas que está gerando esse tipo de violência para com os nossos colegas, né, de trabalho. Tá bem? Obrigada. E aí, só para elucidar um pouco o que a Letícia está trazendo, numa das organizações que eu trabalhei, uma colega de trabalho, ela passou pelo fato do assédio sexual, mas por um fornecedor. E nós trabalhávamos ali em 5, 6 meninas, eu tinha ali já um cargo de gestão, mas tinha um superintendente, mas a maioria da estrutura eram de homens. E ela demorou 3 dias para conseguir falar comigo. Porque ela se sentiu mais à vontade, mas também porque ela foi encorajada por uma outra colega de trabalho. E ela me relatou o que aconteceu. E a gente nem tinha tanto dessas informações. Eu sei que, na época, possivelmente, nós podíamos ter denunciado, ter seguido ali um caminho, mas, geralmente, quando acontece, todo mundo acha que vai estar preparado, mas não estamos preparados para tal. E, quando ela me relatou, eu falei assim, tá, eu vou te ajudar. Como nós tínhamos, e isso também perpassa muito pela cultura dos espaços que nós estamos, a gente tinha ali uma maioria, depois do escalão do chefe 1, só homens, fala assim, caramba, como que eu vou denunciar isso? Sendo que, para alguns, é totalmente normatizado. A solução que eu achei, porque eu tinha essa possibilidade, foi trazer esse fornecedor para eu atender. A gente fez uma troca, enfim, que não prejudicasse o resultado final de nenhuma das duas. Mas que também a gente perpassa por algumas situações. Dentro das situações de assédio, por exemplo, como eu trouxe para vocês que eu nasci e cresci em Campinas. Campinas foi a última cidade do mundo a abolir o processo de pessoas escravizadas. Então, eu digo que eu sou lida como uma mulher, mas uma mulher nem tão bonita assim. A Letícia era uma menina alta, né, um nome fictício, claro, loira, de olhos azuis, enfim. E aí eu fui lá visitar esse amigo. Aí fiz a troca da grade, falei, eu preciso saber quem é. Até para entender se ele também ia ser reincidente, porque daí realmente nós teríamos que tomar um outro caminho. Só perguntou, poxa, cadê fulano? A gente teve que fazer uma mudança estrutural aqui, por estratégia da companhia e tudo mais. Mas como eu transitei por outras companhias também, depois eu vim a descobrir que ele era reincidente nessas questões de assédio. Só para assim, elucidar para vocês, né, que a gente tem, primeiro, um processo de uma mudança de cultura nos próprios espaços que nós estamos. Até porque se a mulher não se sentir acolhida, de repente, não ter pessoas preparadas para dizer, porque simplesmente alguém podia perguntar, poxa, mas com que roupa você estava? Ah, tu passou maquiagem?
Ah, mas será que você não falou nada que deu abertura? E nada disso importa. Mas geralmente são as primeiras perguntas que são feitas para as mulheres que sofrem essa violência. Não existe primeiro um acolhimento. E que por isso também é importante ter pessoas preparadas para isso. E isso é um pouquinho do que a Letícia falou, isso adoece. Talvez a gente ficasse pensando, poxa, será que em todo lugar, agora que eu vou passar por esse tipo de violência de novo? Porque é tão normatizado, e principalmente como a gente sempre lidou mais com homens do que mulheres. Mas, a partir daquele momento, a gente fez como se fosse uma rede de apoio entre nós mulheres. Poxa, se acontecer, não demora não, vamos estudar qual que é o caminho, como que a gente denuncia. Porque, por mais que seja um fornecedor, eu não posso compactuar com a atitude daquele fornecedor. E que é muito do movimento de mercado que nós estamos aqui fazendo, mas o mercado, de um modo geral, nessa transformação. Eu gosto de trazer um caso, por exemplo, que é um dado público, que é da Gerdau, embora seja uma empresa privada, mas muito desses movimentos que estão acontecendo vem por um movimento dela, que hoje ela cobra da sua cadeia de gestão de fornecedores um indicador ali de diversidade e inclusão. Então, eu pago mais para quem tem mais diversidade. Se tu não tiver, tu tá fora. E como isso é um movimento de mercado, e tem sido cada vez mais recorrente, como a gente está falando aqui de uma transformação de ambientes, e isso vem perpassado tanto para as organizações públicas quanto privadas. Porque, em algum momento, se você estiver fora dessa caixinha, efetivamente você está fora, entre aspas, dos padrões, porque os padrões também mudam com a evolução da sociedade. Aproveitando para mostrar aquela foto ali, né? Ah, eu adoro essa foto, gente. Eu lembro exatamente o dia dessa foto, que foi o dia que eu fui mandada embora. 13 de agosto de 2021. Era uma sexta-feira 13. Essa foto viralizou, né? Pode passar, né, Nubia? Acho que você já falou. Não, acho que vale a pena só a gente... um pouquinho do que eu trouxe, né? Trazer que diversidade não é pauta, é prática. Eu gosto de pensar e de trazer algumas reflexões. Que, primeiro, as empresas, as organizações, de um modo geral, elas precisam ter a intencionalidade. E já me fizeram essa pergunta uma vez. Poxa, mas se eu tiver a intencionalidade, ou eu fizer vagas afirmativas, eu não estou sendo exclusivo? Exclusivo sempre foi, para uma determinada massa da sociedade. Se não houvesse, por exemplo, a lei de cotas para a contratação de pessoas com deficiência, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. A tua empresa, a tua organização, teria ali pessoas com deficiência trabalhando? A sua, sim. Pode fazer. Não, pode fazer. Pode fazer. Quando você diz que divulgou, né, a Gerdau, isso é divulgado, que você disse que é público, contrata empresas somente que têm diversidade, está se tornando uma obrigatoriedade. Aí eu faço a pergunta para você. É preciso contratar alguém na diversidade, mesmo que não tenha capacidade técnica? Porque, veja bem, você contrata as pessoas pela sua capacidade, independente do sexo, do tipo, da roupa que se veste, opção sexual, isso não faz diferença. Ou, pelo menos, não deveria fazer diferença. Né? Se você contrata um deficiente, sei lá, visual, por exemplo, só porque ele é deficiente visual para ficar ocupando o lugar de uma pessoa que realmente precisa trabalhar e que tem capacidade para isso, não é errado. Você contratar um cadeirante para uma posição só porque ele está sentado numa cadeira de rodas não é errado? E não porque ele não tem capacidade? Não seria melhor investir na capacitação das pessoas ao invés de contratá-las simplesmente pela sua deficiência ou pela sua opção sexual ou independente do seu gênero, da sua cor? Não deveria ser o contrário? Educar depois, capacitar primeiro e depois exigir que se contrate gente capacitada? E não só por ser deficiente? Vou te responder com duas questões. Essas pessoas, elas são capacitadas e elas existem.
Sim. Sim, sim. O que não, na verdade, ainda não é uma obrigatoriedade. Como eu disse para você, é um movimento de mercado. Mas por quê? Se eu estou falando, por exemplo, de um processo histórico de praticamente 500 anos de escravização no Brasil, o qual, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas negras não podiam nem frequentar escolas. E eu coloco todo mundo dentro da mesma caixa, eu estou sendo justa? Como pouquíssimo tempo atrás, eu tenho 45 anos e sempre estudei com negros, então não entendi esse pouquíssimo tempo atrás. Para mim são 2 anos, tá? Quando você fala pouquíssimo, há 2 anos. Eu tenho 45 e já estudei, sempre estudei. Eu digo pouquíssimo porque a gente está falando de uma bolha de pessoas negras. E eu me incluo numa delas. A maioria das pessoas negras brasileiras são periféricas. Elas sequer não têm oportunidades, simplesmente pela cor da pele. Sim. Mas vou responder a tua pergunta. Quando a gente está falando da intencionalidade e não de exclusividade, a sociedade, quando já estava pronta, e a gente está nessa transformação, ela já te ditou qual que seria a regra dessas pessoas que estariam nessa linha, que são pessoas brancas, que a gente fala na diversidade, né? Pessoas brancas, cisgêneras e heterossexuais, que tecnicamente é o padrão da sociedade. Se você fizer o teste do pescoço em algum dos espaços que você frequentar, eu sempre digo que eu faço isso, eu faço essa leitura, e eu estou sempre, eu e Gibrana, por exemplo, estamos sempre em espaços que promovem eventos e tudo mais. Eu sempre faço a leitura das pessoas negras. E são pouquíssimas. Porque, geralmente, esses espaços eles são dominados ou por grandes empresas ou por instituições que patrocinam, que, em sua maioria, são pessoas brancas. E, por exemplo, você pode ir nesse evento, mas porque a empresa te banca. Mas, quando eu volto para o mercado de trabalho, eu tenho, por exemplo, 0,3% de mulheres negras em cargos de liderança, em comparação às mulheres brancas. Se eu não tiver a intencionalidade, e não que as pessoas não tenham essa capacidade, a capacidade técnica a gente desenvolve, que é o que você trouxe. Mas se eu não der a oportunidade, porque assim alguns espaços ainda olham, poxa, onde tu estudou? Pô, estudei, que nem eu, Danúbia, hoje faço uma faculdade à distância. Pô, tá estudando à distância? Não quero, não. Me traz aquele ali que está na PUC, que está na USP. A gente ainda tem essa seletividade. Mas a pessoa ela tem a mesma competência técnica, ela tem, às vezes, até mais experiência. E eu sempre digo que pessoas de grupos subrepresentados desenvolvem o que nós chamamos de habilidades, que são os soft skills, que às vezes a gente nem imagina, e que isso faz total diferença, por exemplo, no ambiente de trabalho. E se eu tiver todo mundo ali padrãozinho, igualzinho, para resolver um problema, para pensar em inovação, eu não vou abranger todas as pessoas. E aí, como que eu sobrevivo no mercado? Porque, além de estarmos num CNPJ, nós somos um CPF que somos consumidores. E hoje as pessoas elas conectam com marcas, com aquilo que ela conecta com valores. E aí, até um exemplo que nós trouxemos ontem, né, que foi das vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora. Eu sempre adorei tomar, gente. Não tomo mais. Por quê? Contratou um terceirizado que escravizava pessoas ainda. Em 2023. Sim. Não. Oi? Sim. Elas não recebiam para trabalhar. Isso é escravização. Ok, mas final, você... a gente passa para vocês. Não, baixo não, quase zero. Quase zero. Sim. Não, o escravizado que nós dizemos é porque... Só para finalizar... Eu preciso falar. Só vou finalizar. Deixa eu só... o que a gente chama de trabalho análogo à escravidão, que são condições de escravidão. Mas é isso, são condições onde a pessoa não tem como sair daquele ciclo de exploração. Então, são outros formatos, obviamente, né? Mas é exatamente isso, e foi o que aconteceu no caso dessas vinícolas. Obrigada, Ale. Eu ia contextualizar, mas a Letícia me ajudou. E aí, quando nós pensamos que somos consumidores, esse movimento parte de nós também. Porque se a maioria da população brasileira é uma população negra, que são 56%,
É onde que elas estão nesses espaços. Por isso que nós falamos que nós somos subrepresentados. E não é que nós não temos capacidade. Eu trouxe aqui um caso clássico de racismo que ocorre todos os dias. Falei para vocês que eu sou ariana com ascendente em Áries, gente. Então não posso falar aqui uma palavra, porque estamos filmando, então você sabe como somos. Então, nós precisamos de oportunidade. E se não tem essa intencionalidade, a gente não pratica a diversidade. Sobre isso, eu queria trazer uma pergunta de uma criança, né? Que é meu filho, ele estava com 10 anos, 9 para 10, ele fez uma pergunta para a gente num restaurante. Ele falou assim, porque ele estava vendo na escola sobre demografia de cidades. Então, ele viu que no Brasil a maioria das pessoas, né, são pretas e pardas, enfim. E aí, um dia ele perguntou para a gente, eu acho que o meu livro de história está errado. A gente estava sentado no restaurante. Eu e minha esposa não entendemos nada, olhando o que foi, Arthur, e ele pegou e falou, não, porque vocês falaram que as pessoas pretas são a maioria. Meu filho, ele tem a pele clara, mas ele tem o cabelo igual da Danúbia, Black Power, lindo. E aí ele falou, não, as pessoas pretas não ocupam, a gente está aqui nesse restaurante, a gente foi ao teatro ontem, a gente anda pela rua, eu não estou vendo pessoas negras. Aí eu falei para minha esposa, falei, a gente está indo nos lugares errados com o Arthur, não estamos contextualizando, né? Porque aí a gente foi explicar para ele, meu filho, por trás desse restaurante, quem fez essa comida, você pode ter certeza que a maioria das pessoas é da cor do papai e geralmente mais retinta, são pessoas da pele mais escura, né? Então, assim, eu falei, elas estão nos bastidores. Então, assim, eu lembrei bem quando você fez essa pergunta, porque a visão periférica que as pessoas têm, né, de mais artificialmente, você tem essa ideia. Mas, por exemplo, eu, que sou uma pessoa trans, né, vamos trazer dado muito, muito fresco. Dois amigos que fizeram a campanha do Google em 2019. Tinham 4 pessoas trans no vídeo. Depois eu posso até passar para vocês esse link. Foi a campanha de visibilidade 2019 do Google, a propaganda. Tinha 4 pessoas trans. 50% dessas pessoas do vídeo morreu. 50%. Os 2 homens trans que estavam no vídeo morreram. Um deles, policial civil, ele era concursado e foi transferido para São Paulo. Ele é de Minas Gerais, né, porque eu sou de Minas também. E o Paulo morreu. Então, assim, quando você chega muito perto, eu comentei isso hoje na mesa do café. Quando esses dados eles chegam muito perto da gente fica assustado. Eu comentei com a Glaucia, né, que eu perdi uma amiga agora, sexta-feira, por suicídio. Então, assim, quando esses números chegam, a gente fala, pô, peraí. E eu estava palestrando no interior da Bahia, eu ouvi de um senhor negro, que ele trabalhava há mais de 20 anos na empresa que eu estava falando sobre diversidade. Ele, na maior simplicidade, ele estava no meio da plantação, ele falou assim, sabe o que é, meu filho? Preconceito só existe para quem sente ele na pele. Entendeu? Então, assim, você me desculpa mesmo, assim, eu estou dizendo, mas é porque você é branca, né? E assim, eu estou te dizendo assim, eu venho, né? Eu sou o 12º irmão e nós somos indígenas e negros, né? A nossa ascendência, por isso que eu tenho esse cabelo em liso aqui. Mas eu tenho irmã, né? Retinta, do cabelo igual ao da Dan. E dentro da família, eu tenho uma irmã, né, que é da sua cor, e 5 são dessa cor branca e de olho claro, tá? Porque nós somos italianos, existe preconceito dentro da família. Nós somos 4 mais escuros. É sério, as brincadeiras. Então, assim, infelizmente, você não tem como saber. Lógico que você pode ser super aliada, já puxando assunto sobre como ser uma pessoa aliada. E eu confio nisso, sabe? Mas as pessoas podem ser aliadas, mas na pele a gente não sente. Não tem como eu sentir na pele, por mais que eu tenha passado, vivenciado e tenha nascido com corpo feminino, eu nunca me vi como mulher. Eu não tenho como, mesmo eu tendo passado, eu não me atrevo a colocar no lugar de uma mulher. E olha que eu já tive, já fui lido como tal. A gente tem que passar por isso e ter essa empatia, sabe, assim, de entender que o outro sente sim. Mas eu te entendo porque às vezes não está mesmo na sua pele, né? Porque, assim, por mais que eu não me sinta, né, nesse lugar e de representatividade mesmo, mas a gente tem que ser aliado. Eu hoje que estou com outro nome,
tem lá no meu documento, nome e gênero, com quem eu me identifico, né? Mas ainda assim, agora que eu me sinto mais aliado, porque eu sinto na pele, entendeu? Eu me sinto na pele que eu não sou interrompido quando eu estou falando. E eu era super interrompido quando eu era visto enquanto mulher. Eu era ouvido. O garçom, sou ouvido agora, eu não era ouvido. O garçom não chegava, aliás, chegava eu e minha esposa, ele ficava em dúvida ali se ia entregar a conta para quem, essas duas pessoas vão pagar, quem que vai pagar, entendeu? Vinha em mim que eu tenho uma aparência mais próxima à masculina eu tinha, né? Hoje, por trás dessa barba, eu trago poder e eu não gosto disso. Às vezes as pessoas me tratam bem porque elas não sabem que eu sou trans, né? E às vezes, assim, também, voltando à história que eu estava dizendo ontem, eu saí de um lugar que eu tinha medo. Eu tinha medo de sair à noite, dependendo do horário, né? Porque eu já sofri violência sexual quando eu era criança. E eu tinha muito medo assim, de sofrer isso de novo, porque eu já sofri o que chamam, né, de estupro corretivo. E, assim, na minha vida adulta, eu tinha medo de andar na rua, né? E aí, eu ficava assim, tenso. E aí, eu estava dizendo que outro dia, não faz muito tempo, eu desci do metrô. E aí, eu desci do metrô, a rua deserta. Automaticamente eu fiquei com medo. Aí eu lembrei, né? Falei, pô, não, minha aparência hoje, né? Eu não preciso mais ter medo, né? E fui andando em uma rua escura. De repente tinha uma moça. A moça levou susto e ficou com medo de mim. Então eu saí desse lugar, né? Que só a aparência que mudou, a aparência física, para que eu tenha mais saúde mental para lidar, né, para viver no mundo. Por isso que eu me harmonizo, por isso que eu fiz cirurgias, né? Mas eu sempre fui essa pessoa. Mas antes eu tinha uma aparência diferente, eu era tratado diferente. Então hoje eu sou muito mais aliado às mulheres. Então assim, e eu acredito que nós vamos sair daqui, né, falando em pessoa aliada. Como que a gente faz para ser uma pessoa aliada? Né? Você perguntou, com certeza hoje você vai sair daqui com uma informação diferente, né? Pensando ali que pode ser diferente. Na pele do outro pode ser diferente, né? Então, hoje eu tenho esse olhar. Se alguém está interrompendo uma mulher, eu falo, não, deixa ela falar. Às vezes até eu interrompia antes, porque era um costume, eu me via como homem, mas eu era visto como um homem tóxico. Eu precisava reafirmar que eu era homem. Eu arrumava um monte de mulher, entendeu? E hoje não. Hoje eu tenho minha esposa, tenho um posicionamento, né, que eu quero ter ali frente ao meu filho, né, ser um espelho, porque eu sou um espelho para ele, né? Então, hoje eu sou aliado, né? Por que a gente pode ser aliado? Quando a Letícia estava falando daqueles números, eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu achei que o nosso tempo está estourado, mas acho muito importante trazer isso aqui, porque essas atitudes fazem com que pessoas morram, né? Direto, vocês vão ver nos jornais, pessoas trans sendo tiradas de banheiros públicos, só porque elas queriam usar o banheiro. Eu já urinei na roupa, porque eu não tinha um banheiro adequado para eu usar. Porque eu fui expulso de um banheiro público. Então, talvez quem é cis e nunca passou por isso, fala, isso não existe, isso está louco. Mas eu passei por isso. Eu tive que ir para casa correndo, porque eu tinha mijado na roupa. E aí? Né? Então, assim, o que dá para fazer? Coisa simples, gente. Onde esses crimes que a Letícia estava falando, acontecem no seio familiar. Aconteceu comigo no seio familiar, quando eu era criança. Tá? E esses crimes são praticados por homens dentro das casas dessas mulheres e crianças. E você não vai ouvir dizer que uma mulher trans, no banheiro feminino, violentou uma mulher. Porque ela tudo bem, ela tem um pênis, mas isso não define. Muitas vezes, às vezes, ela pode ser operada e pode não ter. Mas a aparência dela causa medo, porque ela é diferente. Aí a pessoa tira essa pessoa do banheiro. Às vezes, ser uma pessoa aliada é só deixar a pessoa usar o banheiro.
Vou só aqui concluir com o Gibran. Desculpa, gente, eu estendi, né? Imagina. Mas é porque eu achei importante eu falar isso, porque são coisas simples para as Sim. pessoas que a gente não faz ideia, que faz diferença na vida da gente. Eu gosto de dizer, mas muito do... Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Muito do pensamento do que a Leia trouxe, já pensando que é ser uma pessoa aliada, mas um outro atravessamento. Eu gosto muito de contar essa história. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe sofreu um acidente e ficou paraplégica. E nós nunca pensamos que podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Pode ser pela idade, pode ser por acidente, pode ser por alguma doença, enfim, por N motivos. Eu era uma adolescente, né, gente? Então, eu passei a frequentar um outro mundo que até então, para mim, era desconhecido. E quando nós estamos falando dos atravessamentos da diversidade, não estou dizendo, poxa, eu vou ter que ter lá na minha casa um LGBT, uma pessoa PCD, não é sobre isso. É sobre, eu gosto de falar muito, que é a comunicação pelo afeto. Porque a partir daquele momento, quando eu soube que a minha mãe não ia mais poder andar, eu comecei a conviver com pessoas com várias outras deficiências, com N habilidades incríveis, mas que essas pessoas ainda vivem à margem da sociedade, mesmo tendo leis para tal. Tem pessoas com deficiência, como o Gibran já disse, que são contratadas e elas são pagas para ficar em casa. Por isso, quando você fala em desenvolver, a sociedade não quer desenvolver essas pessoas e talvez nem as pessoas dos grupos subrepresentados. Então, se você não tiver a intencionalidade e se você não for uma pessoa aliada, a gente não vai fazer essa transformação. Isso. Não, às vezes contrata e fala que a pessoa não precisa nem sair de casa e essa pessoa não se desenvolve. Não, não é absurdo, acontece todos os dias. Sim. Sim, é absurdo acontecer, mas acontece. Eu já tive muitos amigos de recursos humanos que pediram demissão porque falavam isso transpõe os meus valores. Eu não consigo continuar trabalhando nesse local. E eu me tornei uma pessoa aliada a uma pessoa com deficiência, por exemplo. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu aprendi sobre como conduzir uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que a pessoa te pede, que existe cor de bengala para a gente saber o grau. Aprendi sobre acessibilidade, e até hoje não tem jeito, gente. Além do teste do pescoço, eu sempre penso em acessibilidade, porque até um pouco antes da minha mãe adoecer, a gente sempre passou por problemas de acessibilidade. Ah, tem escada? Vamos virar. Sempre levei minha mãe nos pagodes, tá, gente? Então, minha mãe sempre foi super pagodeira. Então, sim, lá em Campinas éramos super conhecidos, porque, assim, ela ia nos espaços com a gente, mas a gente não deixava de sofrer preconceitos. Eu e meu irmão já terminamos relacionamentos por preconceitos com minha mãe. Então, quando nós falamos de pessoas aliadas, é a gente talvez entender um pouquinho do lugar do outro, entender histórias. E quando eu decidi devolver para a sociedade o que eu faço hoje na ONG, foi ouvindo de um rapaz, que hoje é um influencer incrível, e eu não tive tempo de preparar a pauta com ele. E, enfim, fomos conversar, e eu falei, poxa, mas como que nasceu, né, essa pessoa influencer hoje e tal? Ele falou assim, eu sou filho de projetos sociais, senão eu seria estatística. Eu tomava enquadro da polícia desde os 5 anos de idade. E aqui, eu assim, né, repensei e falei, poxa, tenho que manter a postura. Eu fico arrepiada até hoje, porque é uma situação que não perpassa a Danúbia, mesmo sendo uma mulher negra. Mas eu não sou um homem negro retinto, que é um homem de pele mais escura. O meu namorado até hoje é seguido em supermercados, simplesmente porque ele é um homem preto retinto. E aí eu sempre brinco que as nossas conversas, né, deveriam ser sobre planejamentos, sobre namorar, viajar. Quando ele já chega, poxa, você não sabe o que aconteceu assim, tu foi aonde hoje? Então, é muito mais sobre isso. Eu sempre falo, talvez fazer uma leitura diferente, conhecer influências, ter muita gente bacana de todos os grupos subrepresentados que trazem essas informações dentro, né, das suas interseccionalidades. E eu aprendo muito com eles todos os dias, porque são algumas coisas que não perpassam pela Danúbia. Mas eu sempre gosto de falar, poxa, isso daqui talvez é legal trazer numa palestra. Se alguém me fizer uma pergunta assim, eu já sei como responder,
mas são sobre vivências. E só para a gente finalizar, tem mais um último slide, dizendo que nós estamos aqui nessa transformação, que é o que está acontecendo hoje, que transformações individuais e coletivas alimentam os ambientes diversos e inclusivos. Então, é muito mais sobre isso. Poxa, tem uma pessoa ali, ela te deu abertura para conversar. Ouve a história da pessoa. Ela vai te trazer sempre algo de bom. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Só queria saber, né, se a gente trouxe algo novo para vocês. Aqui à tarde de hoje, a gente trouxe alguma novidade para vocês, né? E perguntar se vocês topam ser pessoas aliadas, né? Bom, pessoal, eu sei, né? Até eu fico controlando o tempo, porque sobrou para mim esse papel. Enfim, né? Vocês lembram ali quando a gente estava fazendo os exercícios a semana passada? Gente, 2 minutos. Infelizmente, né? A gente tem um horário para começar e um horário para terminar. Mas eu quero muito agradecer a disponibilidade e a sinceridade, né, da Danúbia e do Gibran de virem aqui, né, de peito aberto. Não é fácil se colocar a partir dos lugares que ocupam na sociedade. A gente falou, né, sobre a brincadeira da cadeira da semana passada. Lembra que a gente tinha um objeto na frente? E que uma pessoa, cada uma falou uma palavrinha ali, mas que de onde as pessoas estão sentadas e dos lugares que ela ocupa não dá para saber tudo sobre aquilo. Então, esse é um exercício. Assim, acho que a gente retoma aquele exercício lá do começo do nosso encontro da semana passada, que é de entender que, a partir dos lugares que a gente ocupa na sociedade, a partir da cor da pele que a gente tem, do gênero que a gente tem, a gente não é capaz de compreender tudo sobre a vida das outras pessoas. Então, espero que, de fato, esse espaço tenha funcionado como um espaço de reflexão para vocês. E agradeço em nome da Multiplicidade, da Prefeitura de Santo André, do consórcio por também nos ceder aqui esse espaço, né, para realizar esse evento, que, de fato, esse seja uma semente que vocês possam refletir a partir daí. Tá? E, quem sabe, se tornarem, de verdade, de coração, pessoas aliadas nesse processo de transformação, que é isso, né? Quando a sociedade melhora para quem tem menos vantagens, ela melhora para todo mundo. Então, agradeço o tempo de vocês. Pode passar ali para mim, Gilberto. E convido aí agora todo mundo, então, para o nosso lanche, nosso café lá fora. Obrigada.